Enquanto eu estava preparando para vir, o Espírito Santo já estava ministrando ao meu coração aquilo que ele já estava preparando para compartilhar aqui. E é muito nostálgico vir aqui, porque aqui foi onde boas coisas da minha vida começaram. Aqui eu fui o primeiro líder de jovens, aqui as minhas manhãs da minha infância eram na escola dominical aqui nessa igreja. Essa igreja faz parte da história da minha família. E eu fico muito feliz de vê-la linda, cheia de gente, a palavra do Senhor ainda sendo ministrada de uma forma operante, ativa, porque é isso que a gente precisa em todo momento, em todos os dias, que a obra do Senhor continue avançando. Trago a saudação do pastor Paulo, um abraço, pastor Esther. Quando eu comentei com os meus pais também, ele ficou muito feliz, pediu desculpas pelo compromisso que ele acabou, acho que não conseguindo vir esses dias. E aí ele falou, puxa, eu estava na correria do dia, acabei que nem, acabou passando em branco. Mas ele tem Boituva no coração, né, de uma forma que ele ainda intercede bastante para essa cidade. A gente está aqui, né? E Deus tem abençoado. Cada tijolinho dessa igreja tem parte da nossa história. Só que hoje, queridos, eu quero trazer aquilo que o Senhor está colocando, e é o que faz muito sentido com aquilo que é o tema da campanha. Deixando as coisas que para trás ficam. Os irmãos concordam? O passado para nós sempre vai ser uma referência. É que nem quando você dirige um carro, o retrovisor ele é pequeno, porque é sempre uma referência. A gente precisa prosseguir para o alvo. Provavelmente já foi lido, mas eu vou ler novamente Filipenses 3, somente os versículos finais. No versículo 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando-me para as coisas que diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Já foi orado. Eu gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor vem colocando no meu coração. Os nossos dias, eles têm sido dias corridos. Nós estamos vendo a humanidade caminhando para uma condição muito perversa. Eu acabei de presenciar com meus próprios olhos um pai de família batendo em seus filhos, sua esposa. Dali minutos ali já chegou a polícia e aquilo já começou a acontecer ali, aquele alvoroço. Onde está o amor dos primeiros dias? Onde está a essência do respeito, quando Jesus manda, né, amar as esposas, né, como Jesus ama a igreja? Isso é aquilo que Deus nos manda. Então você começa a olhar que a humanidade está caminhando cada vez mais para o buraco, e a gente está cada vez mais próximo daquilo que é o nosso alvo. E a gente começa a entender que esses dias mesmos pegou fogo metade da fazenda de Ipanema, a gente não sabe o que aconteceu, pegou fogo em mais um monte de lugares, isso tudo no dia que ia chover praticamente. Então a gente começa a perceber que a humanidade está se perdendo em meio às coisas que nós estamos vivendo, e as pessoas não estão parando da sua correria do dia a dia, como nós estamos fazendo, que é parar para sentar, para ouvir a palavra do Senhor, para buscar o Senhor, para ouvir do Senhor o que Ele tem para nós, para viver aquilo que é a nossa vocação no Senhor, para cumprir o chamado do Senhor nas nossas vidas. Eu tenho agora 2 áreas que eu atuo bastante, profissionalmente falando, e eu começo a perceber que tudo tem planejamento, tudo tem reunião de alinhamento, tem reunião com os gestores, clientes, a gente precisa dar feedback para eles, precisa colocar nas planilhas e passar para eles tudo direitinho. E a gente está dia após dia trabalhando em cima de números, metas, dados e estatísticas em troca de um salário. Eu gosto muito do que eu faço, eu creio muito que Deus ele coloca o propósito dele para que eu atinja cada vez mais pessoas fazendo o meu trabalho, mas em todo o tempo a nossa vida está corrida.
Quando a gente vê, já deu a hora de chegar em casa, de tomar o café com a família, e já deu a hora de ir para o culto, e quando você chega em casa já tem um monte de coisa para fazer de novo, e mal dá para descansar, e você acorda no outro dia naquela correria, e a gente começa a entender que o tempo ele sempre está passando, e sempre a gente está correndo atrás de alguma coisa. Então, existe uma identificação, você também está fazendo isso. Só que a gente precisa entender que amanhã já é as coisas que ficaram para trás do de hoje. Se nós não aplicarmos o nosso hoje naquilo que o Senhor quer que nós façamos, naquilo que nós cumpriremos diante do Senhor, nós um dia teremos que dar conta. Eu fui falar com um parceiro de negócio. Eu falei para ele, você sabia que um dia a gente vai dar conta até dos centavos que nós pegamos, que não é nosso? Ele, você acredita muito nesse negócio de crente, nesse negócio de igreja? Eu falei, é uma questão de... É uma questão de... Agora esqueci a palavra que eu utilizei. Mas é como se fosse relevante demais. É muito mais importante nós termos o nosso coração alinhado no Senhor, sabendo que um dia o nosso alvo vai ser cumprido, do que a gente viver aqui na terra, nessa correria, em trocando aquilo que é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Se você veio buscar uma resposta do Senhor, Ele tem uma resposta para você hoje. Se você veio buscar que o Senhor te deu um direcionamento hoje, o Senhor já está mostrando para você. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, então não importa se você vivia uma vida errônea até o dia de ontem, porque o dia de hoje ainda está acontecendo. Deus tem uma nova história para a sua vida, Ele pode escrever uma história nova para você, desde que você deixe as coisas que para trás ficam. E é hora de desacelerar um pouco, é hora de começar a pensar, será que eu estou cumprindo o propósito para o qual eu fui chamado? Será que eu estou diante da soberana vocação, cumprindo no Senhor tudo que eu preciso cumprir? Eu começo a parar para perguntar, porque muitas das vezes Deus Ele me fez desacelerar. Em 2017 eu larguei a faculdade, pastor. Nos últimos semestres, eu saí de um emprego que eu estava fixo, já como engenheiro, e eu decidi parar a minha vida um ano. E eu fiquei um ano buscando ao Senhor, fiquei um ano sentando na mesma cadeira, fui para o campo missionário, Deus falou grandemente, eu fui buscar em profundidade aquilo que eu queria, e eu encontrei o que eu queria buscar, e é Deus, Ele cada vez mais nos chamando para esse momento. Nossa, Simeão, você trancou a faculdade, saiu do emprego, depois foi muito mais difícil, porque eu deixei as dívidas, depois eu tive que correr atrás, mas Deus Ele foi tão perfeito, que Ele fez tudo certinho no tempo dEle. Quando você faz para o Senhor, buscando a soberana vocação, buscando aquilo que é o seu propósito, Ele faz para você todas as coisas. Às vezes a sua casa não está aqui com você, mas você está cumprindo o seu propósito. Vai chegar o momento que você vai regozijar no Senhor e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, servimos ao Senhor, estamos servindo ao Senhor. Dos frutos, das coisas que Ele tem feito, eu tenho que só levantar a mão e agradecer cada vez mais. E voltando aqui, queridos, Paulo, quando ele escreve essa carta, ele escreve com um regozijo, com alegria, entendendo quem era Paulo naquele tempo, entendendo tudo que ele estava passando. Você começa a perceber que Paulo, além de ele ser um homem turrão, muitas das vezes, teimoso, ele era um homem que ele conseguia, mesmo preso, a sua alma estava livre, a sua mente focada no Senhor. Ele inserindo eles naquilo que era o propósito do Senhor. Imagine, Paulo ele estava preso. Em Atos 28 ele vai contar que ele estava acorrentado a um soldado romano, aguardando o julgamento diante de César. Eu paro para pensar, eu e você preso, ainda tendo que dar palavras de motivação. Ele vai começar aqui, alegrei-vos, no capítulo 3, versículo 1, quanto mais aos meus irmãos, alegrem-se no Senhor.
escrevam de novo as mesmas coisas. Não é um problema para mim, ele está sempre falando e refalando. Existe alegria no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Eu estou preso, mas a minha mente está livre, a minha alma está conectada no Senhor. Eu deixo as coisas que para trás ficam e vou prosseguindo para o alvo. E muitas das vezes, queridos, eu não sei se, eu creio que na maioria das vezes isso acontece com vocês também, quando vem um problema a gente acaba parando para pensar. E o nosso cérebro, pastor, psicologicamente falando, ele é autossabotador. Em 2010, como que estava a sua vida? Você só vai lembrar dos momentos bons. Você vai lembrar das coisas boas que você passou. O seu cérebro, ele vai te sabotar ao dizer que você só passou coisas boas, mas você não vai lembrar das coisas ruins. É por isso que muitas das vezes, quando a gente tem que deixar o passado para trás, é que na vida de perdição que a gente tinha, a carne gostava de algumas coisas, mas o Espírito, ele tem que nos lembrar todos os dias que era ruim para ele. Nós precisamos sempre deixar as coisas que ficam para trás, atrás, nos outros dias, da história que nós passamos, da vida que nós vivemos. O dia de ontem já é para trás, nós precisamos prosseguir para o alvo. E ali eu começo a trazer dessa correria do nosso dia a dia, da nossa vida, de um desacelerar humano, para entender o que é a vida espiritual, para buscar mais daquilo que é o espiritual de Deus para as nossas vidas. Nós começamos a entender que existe um caminho natural. Nós só precisamos estar com nossos ouvidos abertos, bem atentos para aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Eu vou citar alguns homens aqui. Abraão, quando Deus manda ele sair da terra dele, para ir para uma terra que ele não conhecia, ele estava falando assim: sai da tua terra, da tua parentela e deixa as coisas que fiquem para trás. Existia uma promessa, ele era firme na promessa dele, ele só foi. A gente vê também José, tudo que José passou, todo o propósito que José viveu, José tinha uma chamada, José sabia quem ele era, José tinha uma identidade, e ele deixava as coisas que ficavam para trás. Eu imagino José sendo preso pela segunda vez, se remoendo. Ele não ficou remoendo as lamúrias, porque ele já estava preso, mais uma vez ele foi preso de novo, injustamente. E aí ele começava a tentar, né, se fosse nós humanos, íamos lembrar do sonho que nós tivemos, e ficar depois reclamando: não, mas eu sonhei, mas Deus, mas eu sonhei. Para de ficar reclamando daquilo que você já passou. Se Deus deu uma promessa, fique firme na promessa. Ele é o Deus atemporal, Ele que manda no tempo, e Ele há de cumprir todas as promessas que Ele fez na sua vida, em nome de Jesus. Basta você estar na posição e se agarrar na promessa dEle. E aí a gente começa a ver aqui, correndo um pouco mais, a gente começa a ver Moisés, que trouxe as leis, que prometeu uma nova terra ao povo, né, que foi o desbravador de uma nova terra. Nós vemos Davi como um dos maiores reis da história da humanidade, depois dele mesmo entendendo que ele preferia prejudicar a sua própria família do que prejudicar o seu reino, mas ele sabia que existia um trono. Agora eu queria trazer para vocês qual que é o objetivo maior das nossas vidas. Paulo aqui, ele não falava do alvo como uma casa própria. Paulo, ele não falava do alvo aqui como uma riqueza terrena. A Bíblia fala sim, que se nós crermos, nós comeremos o melhor dessa terra. A Bíblia fala sim, que se nós formos fiéis no pouco, no muito, Ele vai nos colocar. Existe prosperidade para nós cristãos, existem promessas para nós, mas Ele não estava falando aqui de nada que se constrói e que a traça corrói. Paulo aqui, ele estava falando sobre um alvo. O alvo, ele era Cristo, ele era a soberana vocação. Às vezes você não se sente bem, às vezes você não se sente em paz fazendo o que você está fazendo, às vezes você se sente deslocado, às vezes você entende que o seu trabalho não é aquilo que você gostaria de fazer.
Profissionalmente falando, você começa a entender que você precisa orar para Deus colocar você no lugar que Ele quer. Eu saía na sacada da minha casa, assim, quando era adolescente, eu olhava no horizonte, tinha uma empresa, e eu sonhava com aquela empresa. E eu falava, um dia eu vou trabalhar lá. O vizinho aqui também trabalhava lá na época, e ele era aqui da igreja, eu dava currículo para ele, tinha 15 anos, 16 anos de idade, nem podia trabalhar ainda, queria trabalhar lá. Eu estava num processo de crise, a minha família estava passando por um processo muito difícil, eu já estava aí com os meus 19 anos, e abriu-me uma vaga para ir lá. Eu falei, Deus, eu quero trabalhar no turno das 2 às 10, com X mil reais de salário no setor de chapas pesadas. Na primeira coisa que eu fui sentar na mesa assim, ele falou, das 2 às 10, minto, era das 6 às 2. Eu falei, das 2 às 10 não dá, porque eu faço faculdade, né? E eu fui levantando da mesa. Estava num corredor, o dono da empresa chegou, o que aconteceu? Para ele não dá, a vaga é das 2 às 10. Pode colocar ele das 6 às 2. É Deus que está preparando a vaga. Eu fui das 6 às 2, no setor de chapa pesada, no salário ainda maior do que eu tinha. Com 3 meses eu fui promovido, mas olha que é interessante. Dentro daquela empresa, eram 40 soldadores só no meu setor. Eu parava o que eu estava fazendo para orar por eles, para dar palavras de conforto, de consolo. Eu perdi o número de vezes de pessoas que pararam do meu lado e disseram, faz uma oração para mim. Eu ali, todo trajado ali de soldador, eu parava e orava por eles. O inimigo se levantou na minha frente, na frente dos gerentes da empresa, eu expulsei. Não para minha glória, queridos, mas eu estou falando que quando Deus ele tem uma promessa, Ele cumpre. A gente precisa sempre focar naquilo que o Senhor está fazendo. E nós precisamos pedir ao Senhor o que Ele quer que nós façamos. Todos os dias a gente saía cedo na missão e falar, Espírito Santo, quem o Senhor quer abençoar hoje? A gente saía para orar pelas pessoas, pelas ruas, e Deus Ele mostrava quem eram essas pessoas. Às vezes o nosso trabalho, a nossa vida cotidiana, escola, faculdade, o nosso ciclo social, ele não está mais envolvido espiritualmente porque nós não buscamos isso. E a nossa vocação no Espírito Santo, a soberana vocação, é buscar a Cristo, mas buscar a Cristo, quanto mais você contempla algo, a psicologia diz que você se torna parecido. Aí depois Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, que como um rosto descoberto, como num espelho, refletimos a imagem do Senhor de glória em glória. Ou seja, quanto mais você contempla Cristo, quanto mais você quer buscar ao Senhor, quanto mais você traz Ele para os teus dias, mais você se torna parecido. Mais você atua isso nos seus dias pequenos, nas pequenas atitudes, no seu trabalho. Ontem eu tive um desentendimento com um cara que eu trabalho e depois eu fui conversar com ele. Por quê? Porque não era essa atitude que Jesus gostaria que eu tivesse. Sabe, a forma que a gente atua nos nossos dias precisa compor para a soberana vocação. E aí eu trago para vocês, qual que seria um alvo? Eu escrevi algumas coisas aqui. Para Abraão o alvo era uma cidade eterna. Não era apenas uma promessa dele ser pai de multidões, não era apenas uma promessa de uma nova cidade, de uma nova casa, de uma nova morada. Era de um lugar para ele morar eternamente, onde nós estaremos um dia, onde nós estaremos questionando, mas Abraão, como foi para você deixar tudo para trás? Ainda ele levou ainda, né, uma partezinha ali, depois, né? Mas aí, José entendeu que Deus ele estava no controle de todas as coisas, que tudo que José estava passando compunha para um processo final, que lá na frente faria parte do testemunho dele. Aí eu quero dizer para você, esse processo de tribulação, de tempestade que você está passando, é apenas para dar ainda mais glória ao Senhor que você serve, para que lá na frente eles possam olhar e falar assim, verdadeiramente vive o Senhor na sua vida, como eles falavam naquela época. Moisés, ele sempre olhava para o invisível. Deus, ele deu a visão para Moisés, e Moisés entendeu o que era isso. Neemias não parou o seu projeto, né? Davi esperou o tempo de Deus. Enfim,
Quando a Bíblia fala em João 17, numa das últimas orações de Jesus, ele vai orar assim: Pai, eu quero aqueles que me deste que estejam comigo. Ele vai falar assim, como se Jesus, ele se colocasse em nosso lugar, porque ele estava lá no nosso lugar, naquela cruz. Ele falava assim: eu quero aqueles que me deste que estejam comigo, no mesmo lugar que eu estou, como filho, que eu também tenho acesso ao Pai, que eu também tenho a intimidade de falar com o Pai. Aí ele fala assim: eu quero, eles estão no mundo, eles não são do mundo, mas eu não quero que os tires do mundo, eu quero que os guarde. O próprio Jesus, ele estava se colocando no nosso lugar. E agora, o que nós precisamos viver? Nós precisamos viver que o modelo é Jesus. O que Jesus fez aqui na terra, nós precisamos replicar os passos de Jesus. A nossa vocação soberana hoje é Cristo. O que Cristo fez? O que Cristo deixou? O que Cristo trouxe como legado para as nossas vidas? Ele falou em João 14, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai preparar morada. Existe algo muito melhor preparado para nós. Essa vida terrena, esse corpo terreno nosso aqui vai ficar. A gente vai subir aos céus num corpo glorificado. A gente vai viver algo bom. Conversava com a minha sogra esses dias. A gente está vendo que haverá, depois o pastor pode trazer no estúdio eclesiástico, nessa parte dos finais dos tempos, que existem duas circunstâncias. Existem uma que eles acreditam ser pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Então a igreja, eu acredito que na igreja, diante da visão bíblica, a igreja não vai viver os dias difíceis aqui na terra. A igreja não vai viver, a Bíblia fala que eles procurarão a morte e não encontrarão. A Bíblia fala que eles procurarão isso e não vão encontrar. Haverá choro, haverá ranger de dentes. Esses dias apareceu um vídeo para mim, a inteligência artificial criou a última selfie da humanidade. É um monte de zumbi usando o celular. E aí o mundo todo tipo em fogo, em água. E aí você começa a parar para perceber que se nós não nos posicionarmos hoje diante do Senhor, o que ficou para trás, ficou para trás. Se ontem você tinha uma vida pecaminosa, a partir de hoje decida se limpar cada vez mais. A Bíblia mesmo diz que é limpo, limpe-se mais, quem é sujo, entendeu? Então hoje Deus ele nos dá uma oportunidade, irmão Pedro falou aqui, o hoje é uma nova oportunidade. Amanhã você pode acordar cedo e fazer diferente. A sua vida lá atrás foi uma vida difícil, foi uma vida complicada, foi uma vida às vezes vivendo ao léu do que o diabo gostava, mas a partir de hoje, que você decida cada vez mais fazer o que o Senhor gostava. Eu moldo muito o meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com meu pai, porque até os meus, 18, 19 anos de idade, nós não tínhamos um bom relacionamento. E aí quando eu comecei a perceber que eu tinha que agradar o meu pai para que as coisas dessem certo na minha vida, eu comecei a entender como era o meu relacionamento com Deus. Eu quando vim aqui nas consagrações de manhã, e eu tinha oportunidade de andar de skate com a minha turma, que era de domingo cedo, de andar de longboard, eu comecei a entender que Deus ele gostava mais que eu viesse à igreja de manhã. Que eu podia fazer do meu resto do meu domingo o que eu quisesse. Então você começa a entender que tudo que nós façamos para a honra e glória do Senhor. Nós façamos para gloriar, para que Ele como um Pai fique feliz de nos ver assim. Que nós regozijemos o coração dEle. É difícil, mas Ele vê cada 1% que você faz. Cada pensamento que vem, você fala assim, não, misericórdia, sai daqui pensamento. Ele está vendo tudo isso. E nós, como Paulo, ele mesmo deixou muito claro, eu deixo as coisas que para trás ficam, porque existe uma vocação em Cristo Jesus. Eu quero encontrá-lo, eu quero abraçá-lo, eu quero deitar minha cabeça em seu peito, eu quero nos meus dias contar para Ele tudo o que está acontecendo, e eu entender que Ele está no controle de todas as coisas, e eu entender que a minha circunstância não muda quem Ele é, a minha circunstância não muda as promessas que Ele fez. A minha circunstância, que às vezes eu estou com um exército atrás e um mar gigante na frente, não vai mudar a minha fé.
vai muito pelo contrário, vai fazer ainda mais a minha fé crescer. Eu gostaria de colocar a igreja de pé. Posso fazer uma oração, pastor? Completando o que é o alvo. Nosso alvo é alcançar o Senhor, nosso alvo é alcançar os céus, nosso alvo é as moradas celestiais, nosso alvo é encontrar ali nossos irmãos que já descansam no Senhor, nosso alvo é encontrar os profetas e passar ali a eternidade vivendo o nosso descanso. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai, quero te agradecer por este momento.